Por que que nós não temos ainda um computador quântico em casa? Primeiro, porque o hardware é muito caro. Segundo, porque a manutenção é muito complexa. E terceiro, e mais importante, é o que eu quero abordar nesse vídeo, é que é ainda uma tecnologia que precisa evoluir muito no sentido de torná-la menos sensível. Então, vamos começar. O que é isso? Como assim sensível, né? Nós temos um grande problema na computação quântica, que é a decoerência. Ah, mas o que é a decoerência? A decoerência é a falta de coerência quântica, a perda de coerência quântica. É a perda dos efeitos quânticos de uma partícula, tá? Então, por exemplo, se ela está em estado de superposição, ela vai perder o seu estado de superposição, ok? Beleza. E o que acontece? Quando a gente tem essa perda de coerência quântica, né, quando ocorre a decoerência, nós temos que os nossos qubits, né, para quem não sabe, em um computador quântico a gente utiliza qubits, que é a menor unidade de informação, né, só que os qubits, eles estão em mais de um estado ao mesmo tempo, diferente dos computadores convencionais, que sempre tem como a menor unidade de informação sendo 0 ou 1, os qubits não. Né? Em computadores quânticos, a gente tem que a menor unidade de informação é, por exemplo, 0 e 1 ao mesmo tempo, tá? E o que acontece? Nós acabamos perdendo esse comportamento de ele estar, por exemplo, no estado de 0 e 1 ao mesmo tempo. Beleza, Poliana, mas como que a decoerência acontece, né? A decoerência acontece da seguinte forma. A decoerência acontece por interferência externa. Então, por exemplo, se eu tiver radiação térmica, né, que seria aumento, variação de temperatura ali perto do nosso supercomputador quântico, ou se eu tiver, sei lá, qualquer coisa pode interferir no nosso sistema. Por exemplo, neutrinos, radiação cósmica de fundo, que é até impossível de você isolar. Enfim, radiação térmica, ondas eletromagnéticas, campos magnéticos, campos gravitacionais, tudo que você imaginar pode afetar o nosso sistema. E aí a nossa dificuldade hoje é justamente isolar esse sistema, né? Como que a gente faz para que a gente consiga isolar o nosso sistema para ele não sofrer essa interferência, né? Tá, e aí o que acontece? Pra gente manter, né, esse sistema isolado, hoje nós utilizamos, por exemplo, que a temperatura que a gente mantém o ambiente para, né, estar aquele computador quântico é a 10 elevado a menos 15 Kelvin, né, que é pertíssimo ali do zero absoluto, porque ali a gente tem, como pode dizer, menos variação de energia, então é mais difícil a gente ter essa interferência. E o que acontece? Esse é um problema que nós temos hoje na física quântica, na computação quântica, que tem sido muito estudado, né? Hoje a gente estuda muitas formas para diminuir os efeitos da decoerência, né? Pra gente conseguir isolar mais o nosso sistema. E aí eu tava estudando sobre isso e eu encontrei um artigo. O nome do artigo é esse aqui, deixa eu abrir aqui pra eu ver qual é o nome do artigo. Overcoming Noise in Quantum Teleportation with Multipartite Hybrid Entanglement. O que é isso? Ai, isso é tão legal, eu amo falar sobre isso. O que acontece? Existe um fenômeno que a gente chama de teleportation, transportação. Teleportation é tipo teletransporte, seria um teletransporte de informação quântica. Então, o que é isso? Como assim, né? Quando a gente tem dois elétrons, por exemplo, emaranhados,
nós conseguimos fazer um fenômeno que se chama de transporte de informação. Então, se eu tenho um elétron aqui que tá com o spin para cima e eu tenho outro elétron aqui que tá com o spin para baixo e eles estão emaranhados, a gente consegue, por exemplo, fazer eles inverterem de informação. Esse que tava para cima vai para baixo, esse que tá para baixo vai para cima. A gente consegue fazer o transporte de informação de um elétron para o outro, por exemplo, tá? E aí, nesse estudo, né, que eu tava lendo, esse artigo que eu tava lendo, eles fizeram o quê? Eles, pra diminuir os efeitos da decoerência nesse momento de transporte de informação com elétrons emaranhados, eles pegaram e criaram um sistema com vários elétrons. Não, mentira, foi com fótons que eles fizeram. Pegaram e aí eles emaranharam, eles fizeram um emaranhamento híbrido, que a gente chama, que é emaranhar mais de uma partícula, a gente criar ali, partícula não, fótons, que é complicado chamar um fóton de partícula, né? Enfim, depois a gente entra nisso. Mas eles pegaram e criaram um sistema com vários fótons e emaranharam eles todos, e aí é mais difícil a decoerência acontecer, porque é mais difícil eu afetar todas essas, eu vou chamar de partículas, mas todos esses fótons, do que afetar só, tipo, 2 que estão emaranhados, entendeu? É mais difícil você perder a coerência quântica em um sistema que tá emaranhado do que em um fóton só, entendeu? Ai, é tão legal falar sobre coisas que eu gosto. E, tipo, eu não preciso nem criar um roteiro pra falar o que eu tô falando aqui, porque eu já vi tanta coisa sobre isso. Eu estudei tanto sobre isso que é, tipo... Ok, eu posso ficar 2 horas aqui falando sobre isso.